então orar por esse tempo de ouvir da palavra de Deus. Pai querido, peço que o Senhor use o irmão Rômulo esta noite, que o Senhor fale através da Tua palavra aos nossos corações, Pai. Teu Espírito Santo sonde os nossos corações, que o Senhor nos exorte, Pai, endireite os nossos caminhos e que possamos ser abençoados, Pai. Que o Senhor possa estar usando o Rômulo esta noite com poder, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado. Ô, Jonas, queridos, uma boa noite. Muito bom estar com vocês de novo, depois de algum tempo fora. E temos novidades, né, sobre a nossa... Não tem mais a madeirinha, aquela pequenininha? Sumiu, vamos ter que fazer nova então. Nossa incursão a São Paulo, né? Você sabe que a gente estava lá na chamada, servindo ainda a chamada, nossa última experiência lá. A não ser que convide para ir de novo, né? Mas foi um tempo muito especial, queridos, muito especial. É difícil de descrever tudo, é difícil de descrever toda a experiência de estar lá. É difícil de transmitir, porque muita coisa é espiritual. É difícil de trazer em palavras coisas que Deus fala com a gente, tanto na comunhão com os irmãos, como no louvor, como na própria pregação da palavra. Esse ano eu estava mais cansado do que ano passado, eu senti que foi mais puxado, ou eu fiquei mais velho, um ano mais velho, mas foi difícil manter assim o raciocínio atento a todas as preleções pelo cansaço. Mas tiveram algumas que foram muito marcantes. E o ambiente da PV, da chamada, o ambiente do congresso é um ambiente muito judaico, gente. Foi emocionante, chorei várias vezes lá. Porque, primeiro que nós temos judeus entre nós, judeus cristãos, né, judeus messiânicos, irmãos na fé, que estavam lá e trouxeram músicas em hebraico, e a gente tinha até uns cumprimentos em hebraico. Quando chegava a sexta-feira, fim do dia, o pôr do sol, já é o sábado judaico. Então o pessoal se cumprimentava com Shabbat Shalom, que quer dizer, Shabbat é o sábado, Shalom é paz, um sábado de paz. É muito interessante. E depois que o Meno Kalisher, que é um pastor judeu, messiânico, né? Um pastor judeu crente, ele pastoreia a igreja de Jerusalém, uma igreja em Jerusalém, e ele não pôde vir ao congresso. Ele iria vir e não pôde vir justamente por causa do conflito que houve. E eu não sei se os irmãos conseguiram olhar a tempo a transmissão de sexta-feira à noite. Quem conseguiu olhar aqui? Alguém? Jonas? Giza? Quem conseguiu olhar presenciou ali uma aula fantástica sobre a história moderna de Israel e uma história até sobre o conflito que está acontecendo lá. Quem não pôde olhar perdeu, porque não está mais no YouTube. Mas quando o Meno Kalisher gravou um vídeo para nós, embora não estivesse lá, ele gravou um vídeo lá no fronte de batalha. Ele foi lá visitar os 2 filhos dele. Ele foi visitar primeiro o filho, um pastor de jovens da igreja dele, estava lá armado como soldado, na fronte de batalha, esperando para invadir Palestina, esperando para invadir a faixa de Gaza. Depois o Meno foi até a filha dele, lá no norte, e estava ela, uma mulher dos seus 35 anos, com uma metralhadora pendurada, dizendo: eu estou lutando pelos meus 2 filhos que estão em casa, eu estou lutando pela vida deles. Ali ninguém aguentou, gente. Foi choro para todo lado. E foi emocionante pensar que o povo de Deus é odiado desde sempre. E como é precioso que dentro do exército israelita, hoje, 300 mil soldados estão de prontidão. Dentro desses 300 mil, 2.000 soldados são judeus crentes, judeus que confessaram Jesus. E a nossa oração precisa ser para que Deus use esses irmãos como luz em meio às trevas da guerra, porque guerra é desgraça absoluta. É desgraça absoluta. Além disso, a gente foi muito edificado, porque o Marcos, durante um aviso, ele falou: o Rômulo e a Tati, pode ficar de pé? Aí ele falou: Rômulo e a Tati, vocês estão indo para o Uruguai ser missionários lá. Se você tem interesse de falar mais com eles, procure-os. E a partir disso, 20 ou mais, não sei precisar,
Aproximadamente 20 irmãos vieram falar com a gente, disseram que ia orar conosco, alguns até decretaram, né, e profetizaram na nossa vida. Havia muitos irmãos pentecostais lá, e eu até me acostumei com o culto, então eu vou precisar que durante a pregação alguém dê uns glória a Deus e um aleluia, porque isso é muito envolvente, gente. Até eu no final estava dando uns glória a Deus lá, porque não tem como glorificar a Deus com as preciosas promessas dele, com a obra de Deus na nossa vida. E foi muito especial, queridos. A gente foi muito encorajado, muito encorajado. E só contando para vocês o que aconteceu no voo, nossa equipe estava embarcando, depois de 3 horas e meia no ônibus, voltando da cidade do evento. Chegamos no aeroporto, tudo normal, aí fomos despachar a mala, pediram para olhar a mala da Tati, nunca acontece isso, pediram para olhar, a mala não era dela, mas ela estava despachando pela chamada, despachou, aí pediram para olhar a mala da câmera do Cone, olharam tudo, viraram do avesso e despacharam. Nós não entendemos a razão daquilo. Quando a Tati foi entrar, hoje a passagem é no celular, a passagem de avião. Então você pega o celular e põe assim no leitor e abre as cancelas e você entra. Então o pessoal foi passando, eu estava numa fila, coloquei o leitor da Tati, nada, botei. A mulher veio olhar e falou: moço, a sua passagem é para dia 23, segunda-feira. Daí eu olhei para ela, e não é que é mesmo? Daí eu olhei para o lado, o pessoal da chamada tinha todo entrado já. Aí eu olhei para trás, tinha uma pessoa ainda do grupo da chamada, eu falei: irmão, avisa o Marcos que a passagem está errada. Voltamos lá para falar com o guichê, falei: moça, a passagem está errada mesmo? Ela olhou: tá errada. Mas como é que a gente conseguiu despachar a mala? Despachou a mala? Só um minuto. Atenção, tirar a mala da passageira tal do avião, ela não vai embarcar. Sim, pois não. Falei: como é que eu embarco nesse voo? Minha passagem está certa, a da minha esposa não está. Ela falou: é só comprar uma nova. Uma nova? Quanto é uma nova? R$ 2.500. E você tem 15 minutos para comprar, porque eu vou encerrar o voo. Aí eu olhei para o meu celular, bateria baixa. Daí eu fui carregar no totem, o totem não estava funcionando, totem de carregador. Perguntei para o moço: onde é que eu carrego? Só na área de embarque. Isso aqui não tem um carregador? Não tem. Como pode isso? E a Tati: eu queria ver meus filhos. Calma, amor, calma, te dou uns tapas. E aí, olhei para o lado, tinha um outro totem. Carreguei, o Marcos entrou em contato com a agência de turismo que comprou a passagem. A senhora da agência me ligou, a responsável, e falou: Romulo, eu estou dirigindo, não posso te ajudar agora. E faltava 5 minutos para encerrar. Falei: minha senhora, eu preciso comprar essa passagem. Então vai lá e pede para fazer um Pix. Aí eu cheguei no guichê e falei: eu posso fazer um Pix para comprar a passagem? Não. O que eu faço então? Cartão de crédito. Eu falei: meu Deus, quem é que tem 2.500 cartão de crédito? Só meu pai, eu acho. Aí eu fui passar meu cartão, não deu. Aí eu entrei no aplicativo e dava para aumentar o meu limite. Aí eu consegui comprar a passagem. E a agência arcou com as despesas, né, com as consequências. Quando nós finalmente conseguimos embarcar, vários irmãos vieram: glória a Deus, a gente estava orando por vocês. E isso aí é confirmação de que vocês realmente são missionários e vocês estão aprovados aí na iniciação missionária, porque coisas estranhas acontecem com missionários. Mas foi um sustão e tanto, gente. Um sustão e tanto. Eu estava pensando 1001 coisas do que fazer, mas Deus proveu. E eu não sei quem olhou a tempo, mas eu tenho certeza que alguns olharam para orar com a gente. E a primeira coisa que eu pensei quando isso aconteceu foi: eu preciso avisar a igreja. Preciso avisar a igreja. Foi um reflexo. Depois eu fiquei pensando: mas por que isso? Por que eu não fiquei focado em resolver? Por que o primeiro impulso meu foi: irmãos, por favor, orem por nós? E foi um impedimento do Espírito Santo. Eu creio que a primeira coisa a ser feita, a primeira ação sempre é a oração, nas situações que não estão fora do controle de Deus, mas totalmente fora do nosso. E muitas vezes Deus deixa a gente achar que está no controle, mas tantas outras Ele mostra que não. Mas tudo isso estamos aqui, graças a Deus. Então, queridos, vamos juntos hoje meditar sobre a missão de Deus. Naturalmente, nós falamos sobre missão, nós enviamos missionários nessa igreja, e eu nem sei explicar para as outras igrejas que eu vou como é que pode ter tanto missionário nessa igreja. É curioso o mover de Deus aqui. Mas a missão, a gente não pode esquecer que a missão é a missão de Deus. É dele.
não é a nossa missão. Ele nos deixa participar da sua missão. E quais são as implicações disso? O que isso muda para mim? Muda muita coisa. Porque se a missão é de Deus, não está sobre as minhas costas realizar essa missão, porque ela é impossível de realizar. A gente vai ainda pensar um pouco mais sobre essa impossibilidade da missão, mas de cara, o título da pregação é Dependendo de Deus para cumprir sua missão. Vamos abrir já em Mateus 28, 16 a 20. O texto muito conhecido, um texto que a gente já ouviu pregações várias e várias vezes, e inclusive já leu várias vezes. Mateus 28, 16 a 20, são os últimos versículos de Mateus. É o desfecho de Mateus. Você pergunta para Mateus, tá, Mateus, qual é a última coisa que tem a dizer? A última coisa que eu tenho para te dizer é o seguinte, e aí essa passagem. Essas foram as últimas palavras de Jesus? Não, porque em Atos há registro de outras coisas que Jesus falou. Mas Mateus quis encerrar aqui a série. Ele encerra aqui e diz assim, ó, é a última coisa que eu quero fazer, o mundo conhecer. Jesus falou isso. Então ele vai mostrar, Mateus, que Jesus ele apresentou um reino, ele cumpre o início desse reino com a morte na cruz, e agora ele manda que esse reino se expanda. Então Mateus 16 a 20, vamos ler? Eu estou aqui com a NVI, e inclusive a NVI MacArthur, ó, o lançamento da Thomas Nelson, e tem na chamada, hein? E eu ganhei de presente, olha que legal. Vamos lá, Mateus 28, 16 a 20. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém. Amados, aqui Jesus já está ressurreto. Os discípulos não têm mais dúvida disso. Jesus ele se apresenta como aquele que ganhou agora novamente toda a autoridade nos céus e na terra. E por isso, os discípulos podiam ir. Até onde? Até o fim do mundo. Até o fim do mundo. Mas não é só em Israel? Não. Não é só em Jerusalém? Não. Na Judéia? Não. Todos os lugares do mundo. Todos. E eles deveriam ir em nome de 3 pessoas. Quem são as 3 pessoas? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa missão é a missão do Pai, é a missão do Filho e a missão do Espírito Santo. E cada uma das pessoas de Deus cumpre a sua missão dentro desse plano. O Pai ele tem um envolvimento na missão, o Filho tem outro envolvimento e o Espírito Santo um outro ainda. Para nós entender melhor esse texto, eu queria que nós olhássemos para o Antigo Testamento, para nós entender um pouco o que passava na mente dos discípulos quando eles receberam essa instrução do Senhor Jesus. Porque quando nós lemos como gentios. Mas os judeus liam como alguém que cresceu ouvindo todo sábado e memorizando vários trechos do Antigo Testamento. Vamos juntos, e esse texto eu vou colocar na tela, a gente não precisa abrir. Vamos juntos relembrar da promessa que Deus fez a Abraão, em Gênesis, capítulo 12, 1 a 4. Quando Deus chama Abraão, que ainda aqui é Abrão, ele diz para Abraão 4 promessas para ele. 4 promessas. Ele começa dizendo, saia da sua terra, no meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vai à terra que eu lhe mostrarei. Aí ele fala uma promessa, a segunda, a terceira,
E a quarta promessa, e a última, é a que está aqui destacado em negrito. E por meio de você, Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. Sabe qual é a palavra original para povos da terra? Famílias. Famílias da terra. Como assim? Isso quer dizer que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Ah, mas não pode ser, Rômulo. Por quê? Porque eu conheço várias famílias que não conhecem Jesus, não andam com Ele. Então Deus não cumpriu essa promessa. O que a gente tem que entender como família é sobrenome. Porque família naquele tempo, o conceito de família era uma tribo. Várias pessoas de uma mesma família morando junto. Assim era com Abraão. Abraão tinha Ló morando com ele. Depois Isaac morando com ele. Depois os filhos de Isaac morando com eles. Depois os filhos de Jacó morando com eles. E essa família ia crescendo, e ali todos tinham o mesmo sobrenome, embora não existisse sobrenome. Então, a gente poderia dizer, traduzindo para nós, que todos os sobrenomes da terra seriam abençoados. Os Nascimentos seriam abençoados. Os Souza seriam abençoados. Os Rodrigues seriam abençoados. Os Kepler. E assim, todos. E Hermel também, né? Os Hermelos. Os Baptistas. Todos os sobrenomes da terra serão abençoados. Todos os clãs, todas as famílias serão abençoadas. Isso é curioso, sabe por quê? Porque se vai abençoar todos os povos, quer dizer que não vai abençoar só os judeus. Até aqui, Gênesis capítulo 12, é bastante misterioso como Deus vai fazer isso. Como é que por meio de Abrão, Zé Ninguém, Deus vai abençoar todas as famílias da terra? E Deus vai revelando no Antigo Testamento como Ele vai fazer isso. Agora eu vou convidar vocês para pular comigo para Isaías 49. Isaías ele viveu mais ou menos no ano 700, antes do nascimento de Jesus. Isaías era um profeta que pregava para o povo do sul. Quem era o povo do sul? O povo de Judá. O povo de Judá era basicamente duas tribos: a tribo de Davi, que era a tribo de Judá, e outra tribo que ficou fiel aos filhos de Davi foi a tribo de Benjamim. Essa era a tribo do sul, era um reino. E a outra tribo, vocês devem lembrar, a tribo do norte, chamada de Israel. A direção, ou o ministério de Isaías é direcionado para o reino do sul, Judá, ou seja, a capital, Jerusalém. E dentro desse ministério, ele profetiza coisas impressionantes. Uma delas é do texto de Isaías 49. E em Isaías 49 nós temos um título. E eu conheci um preletor, eu não conhecia ele ainda, dessa vez ele foi no congresso, chamado Roger Lieb. Ele foi o preletor da Noite de Israel na sexta-feira à noite. Um homem extremamente conhecedor da palavra. Eu até tirei uma foto que eu vou mandar para vocês da Bíblia dele. A Bíblia dele era metade Bíblia e metade de papel em branco. Para quê? Para fazer anotações. Mas onde era o papel em branco, não estava mais em branco. Estava cheio de anotação, cheio. Ele anotava, fazia seta, tinha um monte de referência. E esse homem conhecia o hebraico, e fala em hebraico, e prega em hebraico. Ele é um alemão. E ele conhece também o aramaico, que é uma língua que ninguém mais fala, que é uma língua um pouco usada na Bíblia, inclusive. Alguns poucos textos foram escritos em aramaico. E ele também conhece o aramaico. E é um homem que chega a ser estranho, assim. Ele parece, como disse meu pai, um cientista maluco. Ele tem umas expressões muito diferentes da nossa, assim. É um homem que você percebe, não, esse homem aí estudou muito na vida. E não sei se vocês não olharam, né? Mas ele tocou uma música, ele tocou o hino de Israel naquela noite. E ele tocou como se fosse numa orquestra, gente. E foi a apresentação ao vivo mais incrível que eu já vi. E ele tocava que nem pianista mesmo. Fazia assim. Foi impressionante. Um homem extremamente erudito, mas extremamente humilde e acessível. Muito querido. Muito querido. Roger Lieb. E o Roger me ensinou muitas coisas. Ele, inclusive, fala sobre o servo sofredor, que é o título de Isaías 49. Quem é o servo sofredor? É muito curioso, gente, porque se a gente lê Isaías 53,
também está o título de servo sofredor, que é a passagem conhecida, né? Que a gente conhece, que Jesus sofreu por nós, foi humilhado, as pessoas não tinham ele em autoestima, ele foi desprezado, a Deus agradou moê-lo, esmagá-lo. É curioso que ele disse, se você dá para uma pessoa ler esse texto, e você pergunta, quem você acha que está falando? A reação é Jesus. E é verdade. Vocês lembram que eu estive em Lajeado? Estive lá em Lajeado ajudando as famílias que sofreram aquele desastre, né? E eu cheguei numa senhora que estava sentada num banquinho, no único lugar limpo, que era a rua, fumando. E eu cheguei nela e falei, como é que a senhora está? Ah, estou bem, né, filho? Sobrevivi, as coisas a gente compra de novo. A senhora está em sofrimento, né? Ela disse, olha, eu estou triste, mas eu estou bem. Eu falei, olha só, eu queria compartilhar um pouco sobre sofrimento com a senhora. Eu nunca passei pelo que a senhora passou, mas eu conheço alguém que passou por muito sofrimento. E eu li Isaías 53 para ela. E perguntei, de quem a senhora está falando aqui? Ela disse, Jesus. E a mulher não era crente. E o que o Roger nos explicou? Que os judeus de hoje em dia, quando leem esse texto, eles dizem, não, esse não é Jesus. Não, esse aí é Israel, é o povo de Israel. Aí o Roger pergunta, tá, mas quando é que o povo de Israel morreu pelos pecados de alguém? Porque lá diz que ele pagou pelos pecados do seu povo. E aí o Roger nos mostrou que os rabinos, que é os mestres da lei judaica, na Idade Média, todos eles acreditavam que esse texto falava do Messias, Isaías 53. E só hoje, na modernidade, os rabinos dizem que não pertence a Messias. Mas enfim, quando nós lemos, é incrível ver que está tratando de Jesus aqui. Isaías 49, então, 5 a 6 vai dizer o seguinte, e agora o Senhor diz, aquele que me formou no ventre, para ser o seu servo, para trazer de volta Jacó e reunir Israel a ele mesmo, pois sou honrado aos olhos do Senhor, e o meu Deus tem sido a minha força. Ele diz, para você é coisa pequena demais ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó. Eu vou parar aqui, logo a gente continua. Eu quero explicar para vocês o que está dizendo aqui. Essa passagem é muito curiosa, porque o profeta diz assim, ó, o Senhor falou uma coisa. Tá, o que Deus falou, Isaías? Ele falou o seguinte, aquele que me formou no ventre. Tá, mas pera um pouquinho. Não é Deus que está falando isso? É. Mas como assim aquele que me formou no ventre? Deus não foi formado em ventre. É uma passagem muito misteriosa. Olha só, é Deus falando. Aquele que me formou no ventre para ser o seu servo, para trazer de volta Jacó. Quem é Jacó? É um outro nome para o povo de Israel. Trazer de volta o povo de Israel. Continua. E reunir Israel a ele mesmo. Aqui é uma repetição da ideia. Pois sou honrado aos olhos do Senhor. Mas quem é esse? Que é o Senhor falando, que diz que é honrado aos olhos do Senhor. Que coisa curiosa. Que coisa esquisita essa aqui. O meu Deus tem sido a minha força. Ele diz... A gente pode pensar, mas Romulo, eu acho que é Isaías que está falando. É? Daí o versículo 6 tira essa hipótese. Diz assim, e ele diz, Deus falando, para você, falando para quem? Para o Senhor. É o Senhor falando com o Senhor. Para você é coisa pequena demais ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó. De que está falando aqui, gente? Hoje nós sabemos. Quem é o Senhor? Deus, que foi concebido num ventre. O Senhor Jesus. É um diálogo do Pai com o Filho, dizendo, Jesus, você está sendo formado para ser meu servo na terra. Você será o servo sofredor. Você trará de volta Israel. Você trará de volta Jacó. Mas para você é coisa pequena demais apenas alcançar judeus. Isso é pequeno para ti. Ah, é? Sim. Olha o que diz o restante. É pequeno demais trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Eu vou fazer mais, Deus diz.
Eu vou fazer mais, Jesus, do que simplesmente trazer Israel até mim. O quê? Farei de você uma luz para os gentios. Glória a Deus. Porque nós somos gentios. E mais do que salvar judeus, Deus queria salvar gentios. E o profeta Isaías está revelando essa passagem. Olha a última frase do versículo. Para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Opa! Eu já ouvi uma pregação sobre... Eu já ouvi alguém falar sobre ir até os confins da terra. Quem foi? Jesus, em Mateus 28. E o Isaías já tinha dito. Quando os judeus, apóstolos, escutam Jesus falar isso, é muito provável que essa passagem estava na mente. Olha só, é assim que Deus vai fazer ir até os confins da terra a salvação aos gentios? O servo dele, que não vai trazer só Israel para si. E detalhe, Deus diz, o Israel que eu guardei. O versículo 6 diz ali, eu vou trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Não é todo Israel. Não é todo Israel. Sabem quantos crentes judeus existem no mundo hoje? 300 mil. A estimativa é entre 300 mil e 600 mil judeus crentes no Senhor Jesus. Então, existe uma parte de Israel que Deus guardou para a salvação, ao passar desse tempo que nós estamos vivendo como igreja, chamada de a era da igreja. Agora, outro texto fantástico. Vamos junto para Isaías 9. Eu fico imaginando a cabeça dos profetas, né? Deus falava umas coisas sem pé nem cabeça, mas hoje nós olhando para trás, entendemos que existia um Deus trino se encarnando como um homem através da pessoa de Jesus. Isaías 9, bem conhecido, versículo 1 e 2 diz assim: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro, honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que vivem na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Agora pulamos para o versículo 6 e 7. Por quê? Porque um menino nos nasceu. Como assim? Para quem estava andando nas trevas, uma grande luz brilha. Quem é essa grande luz, Isaías? O menino. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Príncipe da Paz. Esse menino é a grande luz. E vocês lembram que Mateus vai usar essa profecia lá no livro dele, dizendo que se cumpriu em Jesus a luz da Galiléia entre os gentios, porque a Galiléia era a região que Jesus realizou o seu ministério. A grande e maior parte dos anos de ministério de Jesus, os meses de ministério, as semanas de ministério, foram na Galiléia. Jesus quase não ministrou na Judéia, comparado ao Galiléia. E era uma terra bastante desprezada pelos judeus perto de Jerusalém, porque haviam judeus na Galiléia, mas haviam muitos gentios, haviam misturas, havia comércio com gentios, e esse povo era considerado um povo de segunda classe. Tanto que, vocês devem lembrar, que quando Pedro está lá, à beira da fogueira, e Jesus está sendo julgado, eles falam, não, acho que tu é galileu, porque o teu sotaque é de lá mesmo. Deveria falar assim, o pessoal de lá. E é assim que fala o pessoal onde eu estava, lá em Águas de Lindóia. Eles falam tudo assim, falam porta. Impressionante, rapaz, como fala assim. E os galileus deviam ter um sotaque do interior. Um povo desprezado. Mas sabe quem era mais desprezado que os galileus? Vocês e eu. Até rimou, né? Mais desprezado que os galileus
eram vocês e eu. Por quê? Porque nós somos gentios. Nós somos gentios, gente. Nós não somos o povo da aliança de Deus. Embora entramos na aliança, na nova aliança, a nova aliança foi feita para o povo de Israel, e qual Deus nos deu o privilégio de fazer parte. A grande luz veio ao mundo. E Lucas 2,11 vai cumprir essa profecia 700 anos antes de Jesus. Isaías fala que vai brilhar uma luz e vai nascer um menino. E aí Lucas 2,11 nos relata que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Quem falou essa frase? Um anjo. Qual era o nome do anjo? Não sei, a Bíblia não fala. O anjo aqui não é dito o nome dele. Lucas 2,11. E olha o que o anjo diz: nasceu, presta atenção, nasceu o Salvador. Salvador. Que Salvador? O Cristo. Mas a terceira informação é de arrebentar. Todos entendiam que o Salvador seria Cristo, um Salvador do povo de Israel, porque nesse momento os romanos estavam oprimindo Israel. Então ele iria libertá-los e salvá-los das mãos dos seus inimigos. É isso que Zacarias fala, o pai de João Batista. Quando ele volta a falar, ele começa a profetizar. E ele fala: o Senhor se lembrou de nós para nos livrar das mãos dos nossos inimigos. Jesus iria salvá-los. Mas a última informação é bastante curiosa, porque ele diz que é o Salvador, que é Cristo, mas por fim fala que é o Senhor. O Senhor em letra maiúscula ou minúscula, anjo? Não, o Senhor em letra maiúscula. Como pode que o Messias vai ser Deus? Isso não cabia aqui para eles. Aqui está entrando em ação uma parte do plano de salvação de Deus, que envolve a pessoa de Jesus. E se nós perguntássemos para Jesus: Jesus, por que você veio para o mundo? A resposta está em Lucas 2:10. 11? Eu acho que é 10. Eu acho que eu escrevi errado ali. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Por que Jesus veio? Buscar e salvar o que estava perdido. Quem estava perdido? Eu estava perdido. Ele veio me buscar. Ele veio me salvar. E a cada um de vocês. Lá nos cafundó do mundo. Sabe onde é os cafundó do mundo? É só olhar no mapa. Rio Grande do Sul. A gente é um dos cafundó do mundo. E ele veio nos salvar aqui. Ele pensava em nós. Ele pensava em mim. Pensava em ti. Como diz a música. Agora, olha que curioso o que diz João 20:21. Jesus veio para cumprir uma missão. E quem deu essa missão a ele? O Pai. O Pai. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou. Opa! O Pai enviou Jesus para cumprir a missão. E agora Jesus fala: eu vos envio. Com quem ele falou isso? Com os discípulos. Com os discípulos. A missão que o Pai passa a Jesus, ele cumpre, que era nos salvar na cruz, morrer pelos nossos pecados, nos oferecer ligação novamente com Deus, rasgar o véu que separava nós e Deus na sua santidade, reatar um laço que se rompeu no Éden, dar plena liberdade a gentios de fazer parte do povo de Deus. Jesus veio para isso. Ele cumpriu a missão? Cumpriu. E ele diz: agora vocês vão e completem a missão. Mas a gente pode pensar: mas Jesus, essa missão é bem difícil, porque as pessoas vão nos odiar. Tu mesmo me disse isso. As pessoas te mataram, quanto mais nós. O Senhor, que é cheio de poder, foi morto. Imagina nós. Será que a nossa missão é difícil? De levar pessoas a Jesus?
Ela é difícil? Quem acha que é difícil? Levanta a mão. 2 acham que é difícil? 3, 4, mais algum? 5, 6, todos? Pois eu discordo de vocês. Ela não é difícil. Ela é impossível. Não há como cumprir a missão de Deus. Gente, você já tentou convencer um irmão seu que pecou, que ele pecou, e ele não se arrependia? Eu já. E esse irmão tinha o Espírito Santo. Será que é fácil convencer um pecador que ele peca? É só tu tentar. É só tentar. Porque se um crente que tem o Espírito Santo tem tanta dificuldade de dizer me perdoa, eu pequei, o que sobra para quem não tem o Espírito Santo? Como é que eu vou convencer que uma pessoa é pecadora? É impossível, gente. É impossível. Por isso a obra da missão de Deus, a porção mais simples é a nossa. Vamos abrir junto a última passagem de João, capítulo 15. Sabe, queridos, que a história da minha família, eu vi muitos conflitos acontecerem. Meus avós, tios, primos, muitos conflitos. Muitos deles terríveis, de envolver polícia. Mas sabe o que eu nunca ouvi ninguém dizer? Jamais. Me perdoa, eu estava errado. Nunca. E aí que eu entendi o quão impossível é um ser humano dizer: me perdoe, eu estava errado. Por isso que é tão difícil para você e para mim ainda dizer isso para os nossos maridos, esposas, para os irmãos, para os colegas de trabalho. Será que a gente não peca durante a semana contra as pessoas? Peca. E a gente pede perdão? Vamos ler ainda João 15, 26 a 27 então, e é um texto que vai nos esclarecer qual é o papel de Deus na missão ainda. Se Jesus está no céu, e o Pai também, quem cumpre a missão? E Jesus responde: quando vier o conselheiro, quem é o conselheiro? O Espírito Santo, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai. Ele, o conselheiro, vai fazer o quê? Testemunhará ao meu respeito. Tá, mas não era nós? É ele ou é nós? Ou é Deus ou é nós. Ou é Deus que faz ou é nós. É sempre essa questão que vem à mente e à boca das pessoas. Não pode ser que Deus dá salvação. Eu é que me arrependo dos meus pecados e recebo Jesus. Não é Ele que me dá a salvação. Não, é Ele que dá a salvação. Mas como é que pode que Ele dá a salvação e eu me arrependo? Como é que eu sou responsável se Deus é que me atrai a salvação? Como é que eu sou responsável se Filipenses capítulo 2 vai dizer que é Deus quem efetua em nós o querer e o realizar? Mas uma frase antes ele vai dizer: desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor. O que é desenvolver salvação? É mostrar para o mundo que tu está salvo. E quando a gente se salva, muita coisa tem que mudar. Muita coisa. A minha mãe fumava quando se converteu. E sabe o que virou o cinzeiro dela? Um vaso de flor. Ela estava desenvolvendo a salvação dela. E as coisas foram mudando na sua vida, e foram mudando na minha vida, e estão mudando na sua vida. E isso é o desenvolvimento da salvação. E como é que eu faço isso? Com temor e tremor. Se você acha que temor não é medo, tremor é o quê? Você tem que ter temor e tremor do Senhor ao desenvolver sua salvação. Mas por que, Paulo? Porque é Ele que realiza o querer e o realizar. Como assim? Deus vai te dar no coração o desejo de ser santo, e Ele vai te dar o poder de ser santo. Mas é eu ou Ele?
Queridos, é os dois. Como? Não sei e ninguém sabe, exceto Deus. Mas é isso que a Bíblia revela. Tá, mas é Jesus, o Espírito Santo vai testemunhar ou é eu? Olha o que diz o versículo 27. Jesus fala no 26 que o Espírito Santo testemunharia dele, mas no 27 ele vai dizer: e vocês? E vocês, seus jaguara? Aqueles discípulos, né? Aqueles discípulos que estavam prestes a abandonar ele na hora de maior necessidade. Pensa na maior necessidade que você teve nos últimos anos. Eu penso numa, ontem à noite. E sabe o que me confortou muito ontem à noite? É ver que muitos irmãos estavam interessados em nos ajudar. Inclusive, quando as irmãs, tinha um grupo de irmãs lá, que era conferencista. Quando elas souberam que nós estávamos presos, ali mesmo, no salão de embarque, elas fizeram uma roda, deram as mãos e oraram por nós. E foram lá e compraram um lanche para nós, porque a gente não ia ter tempo de comprar. Mas Jesus não teve isso. Todos os seus amigos os deixaram. E Ele está falando para eles. Ele está falando: e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. É o Espírito Santo ou é o ser humano que testemunha? Os dois. Qual é a parte mais difícil? Convencer ou falar? Convencer. Qual parte ficou para nós? Falar. E a de convencer? Daí é coisa de Deus, daí eu não me envolvo. Eu não me meto nessa. Quando a gente se converte e as pessoas da família não são crentes, a gente quer a todo custo convencer eles. E é incrível, quanto mais a gente tenta convencer, adivinha o que acontece? Mais eles ficam duros. Quanto mais a gente fala: tem que se arrepender, não vou me arrepender. Mas tu vai para o inferno. Não, então eu vou para o inferno. E eu quero ir para o inferno mesmo. Eu lembro de uns diálogos assim com meu pai. É impressionante. É impressionante. Queridos, eu vou fazer uma comparação muito simples, mas me deem essa liberdade. Você sabe o que é um iPhone, né? iPhone é um celular bem caro que todo jovem pede para a mãe pagar em 24 vezes. Adolescente. Celular caríssimo. Um vendedor de iPhone, será que ele precisa ser um bom vendedor? Quem procura uma loja da Apple já sabe o que quer. Quem entra lá e diz: me alcance esse celular que eu quero levar, já sabe o que está comprando. O vendedor da Apple só precisa saber fazer duas coisas: alcançar e dizer as formas de pagamento. Só isso. Mas um vendedor de celular Raubal, já ouviu essa marca? Raubal? Já viu? Eu já vi um só. Um vendedor Raubal precisa ser bom vendedor para vender um celular? Nossa, tem que ser o melhor vendedor da terra. Nós vendemos iPhones, que é Jesus. É só falar. Quando Jesus atrai para a loja, essa pessoa já quer Jesus. E como é que ela vai fazer isso, Rômulo? Ela vai atrair para a minha vida essa pessoa, e ela vai fazer perguntas que a gente não gosta de responder. Oh, me diz uma coisa, tu é crente? Oh, me diz uma coisa, por que tu confia em Deus? Oh, me diz uma coisa, será que o mundo não vai acabar? Oh, me diz uma coisa, tu viu que está dando lá em Israel uma briga, lá, uma guerra? Como é que a gente pensa sobre isso? Essas pessoas, o Espírito Santo pode estar atraindo até a sua lojinha de iPhone, e você só precisa falar do que é. Aqui está o iPhone, Jesus. Eu conheci Jesus. Isso não é um iPhone, tá? Eu conheci Jesus. Ele é maravilhoso. E você também pode ter ele. Sabe qual é as formas de pagamento? Arrependimento e fé. Porque ele já pagou. E o resto é com o Espírito Santo. Saber disso torna leve um evangelismo? Torna. Porque a nossa parte é falar. É falar. A de Deus é convencer. A parte difícil ficou com ele. Por isso, queridos, ao cumprir a grande comissão, tanto no Uruguai, como aqui em Novo Hamburgo, Campo Bom, Ivoti, nós jamais podemos esquecer que dependemos do Senhor.
e que precisamos realizar isso, porque o Espírito Santo vai agir, mas quer nos usar. Porque ninguém será salvo se não ouvir alguém que pregue. E esses pregadores são vocês. Agora eu sou um missionário. E eu vou para o Uruguai tentar fazer amizade com uruguaios. E eu vou levar provavelmente 3 anos para conquistar a confiança de alguns uruguaios. Vamos pensar que fosse o contrário, um uruguaio viesse para cá e levasse 3 anos para ganhar a confiança das pessoas que estão à sua volta. Você não precisa de 3 anos. Eles já confiam em você. É impressionante. É impressionante. Porque até aqueles que zombam da fé e sabem que a gente é crente, quando passam por dificuldade, nos procuram. É impressionante. Então esteja pronto, a tempo e fora de tempo, para falar a razão da sua fé. E gente, seja sábio, porque ninguém vai chegar para você e dizer: por favor, diga-me pois, Márcia, a razão da esperança que há em vós. Ninguém vai falar como está no texto bíblico. As pessoas vão dizer: eu não sei o que faço da vida. O que tu tem a me dizer? E tu vai dizer: eu tenho uma esperança. Deixa eu te explicar essa esperança. É Jesus. Queridos, é confiando no Senhor, naquele Senhor que lá em Abraão já disse que salvaria uruguaios, pessoas com sobrenome no Uruguai, famílias da terra no Uruguai. É com essa certeza que eu e a Tati estamos indo. E eu queria compartilhar com vocês um testemunho muito emocionante. Essa mesma pregação eu preguei em Sapiranga. E o meu pai e a Vivian, a sua esposa, foram à pregação e assistiram. No outro dia eu tive a oportunidade de visitar meu pai. Ou foi no mesmo dia? Acho que foi no mesmo dia. E aí, chegando lá, eu estava um pouco desanimado com a reação da família quanto ao Uruguai. As vós já estavam bastante emotivas naquele final de semana. Eu também estava ficando. E o meu pai, a Vivian, disse: ô José, fala para eles o que tu me disse voltando do culto. E naquela mesma semana, o meu pai tinha dito: eu estou muito desapontado que você vai para o Uruguai. Eu estou muito triste. E a Vivian disse: fala o que você falou para mim no carro. E meu pai disse: Deus me deu paz no culto hoje de manhã e tranquilidade. E eu acho que vocês vão lá e vão brilhar na escuridão e ressuscitar mortos. Amém. O meu pai falou isso. E o meu pai não anda próximo de Cristo. E foi usado por Deus. Eu tenho certeza que ele foi boca de Deus para nos encorajar naquele dia. Amém, queridos. A gente quer brilhar na escuridão, ainda que seja um brilhinho. A gente quer brilhar na escuridão e levar vida aos mortos por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que brilhou no meio das trevas, a sua grande luz. Senhor Jesus, nós te louvamos. Te louvamos porque tu veio à terra para brilhar no meio da escuridão. E nós não conseguimos imaginar o que foi para ti deixar a glória do céu para viver neste mundo caído. Nós te louvamos porque o Senhor cumpriu a sua missão de nos buscar e salvar. O Senhor nos amou até a morte, e não foi qualquer morte, foi morte de cruz, uma morte humilhante, uma morte desumana, cruel, e tu morreu por nós. Nós te louvamos
e não podemos louvar o suficiente à altura do que tu fez por nós. Ó Pai, nós te louvamos, porque desde lá do Antigo Testamento, o Senhor já expressa o teu desejo de salvar gentios como nós. Pessoas que viviam para si mesmos, até nos brilhar a luz e nos tirar da escuridão. Obrigado pelas tuas promessas, ó Pai, e por fazê-las cumprir, porque o teu zelo faz cumprir as tuas promessas. E o Senhor é zeloso e fiel. Nós te louvamos, Espírito Santo, porque tu estás conosco, nos levando aos confins do mundo, nos fazendo testemunhar e fazendo o papel mais difícil e impossível para nós, de convencer pecadores que eles estão completamente condenados e culpados. Ó Santo Espírito, habilita-nos para que a gente tenha menos de nós e mais de Ti, para cumprirmos a Tua missão na terra. A missão Tua, ó Deus, a Tua missão trina, de buscar e salvar o perdido, de trazer e formar muitos imitadores de Jesus, tanto judeus como gentios. Faz isso no Uruguai, Senhor, e faça isso aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul e nas nossas cidades, para a sua honra e glória. Amém. Pastor Roberto?